A seguir, IIGD Irajá. Nós estamos contemplando uma parte das Escrituras muito forte, que é um revestimento poderoso para quem quer viver cada dia debaixo do poder e do controle do Espírito Santo. Para quem quer iniciar bem o dia e terminar bem. Eu creio que não há nada melhor nessa vida do que você iniciar bem o dia, terminar bem esse dia, ter um sono tranquilo, numa confiança de que o Espírito de Deus está guardando. É assim? Então abra sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 6, que é o último capítulo, não tem 10, só tem 6. Então vamos lá, no capítulo 6. O título diz: A armadura de Deus. Então, versículo, nós vamos do 10, tá, até o 13. E vamos bem devagarinho depois observar. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos juntos? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo. Então vamos até aqui, até o 13, e não vamos explanar, entender tudo, obviamente, mas vamos aqui ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos dizer, a nos ajudar, a nos ensinar. Bom, então o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Efésios, depois de 5 capítulos e mais uma parte do 6º capítulo, porque a armadura inicia no versículo 10. Então o Espírito Santo, resolveu nos ajudar tremendamente com essa armadura. Por quê? Porque é uma vestimenta que nos prepara para enfrentar os piores inimigos espirituais. Imagina uma armadura de guerra que vai impedir os dardos inflamados do maligno de entrarem. Qualquer coisa maligna de entrar. Você precisa tentar bem. Então vamos lá. Então ele começa no 10, né? No demais, irmãos meus, no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Começa aqui, irmãos. Tem cristão que... muitos filhos de Deus dizem que não tem tempo. Acho muito interessante isso. Não tive tempo de vir ao culto durante a semana. Não tenho muito tempo. Mas está lendo a Bíblia todo dia? Olha, às vezes não dá não. Às vezes não dá não. E assim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Bom, se a pessoa está de pé, se ela está trabalhando, se ela está indo e vindo, se ela está agindo a sua vida, então ela se alimentou, obviamente. Se não comesse, não estava de pé. Aí você diz, você come, você almoça, você janta, você faz o seu de jejum, né? Dormiu? Tem dormido? Claro, está bem, está trabalhando, tem dormido. Então a pessoa tem tempo para comer, tem tempo para dormir, tem tempo para a sua higiene, e tem tempo para trabalhar, tem tempo para isso, mas não tem tempo para Deus. Irmãos, esse é o maior erro de todo cristão que fala esse tipo de coisa. É o maior erro. Como não pode tirar tempo para o que é de maior necessidade? Que é buscar a Deus. O ser humano não é autônomo para a vida, ele depende de Deus para tudo. De que adianta você comprar um aparelho eletrodoméstico? Só funciona na eletricidade. Se não existisse energia elétrica. Fala para mim de que adiantaria. Mas está cheio de gente aí andando robotizado. Andando pelos conceitos humanos, pelos conceitos sociais. Não é?
pelos ditames das tradições e vai por aí. Tudo errado, irmãos. Depois tropeça, não sabe em quê. É uma doença, toma conta do corpo, lá vai aquela vida cedo. E não sabe. Não se reveste de poder, não se protege, não se guarda. Gente, na Bíblia Sagrada tem tudo de que precisamos para uma vida plena com Deus. Para estarmos diante de Deus, para termos o Espírito Santo, para nos enchermos do Espírito de Deus. O Espírito Santo vai fazer o que nós, humanamente falando, não podemos fazer. Você não vê um vírus, você não vê uma bactéria, você não enxerga. Você não vê uma flecha do diabo que voa por aí para acertar a cabeça de alguém? Você não vê. Mas Deus vê tudo. Ele sabe tudo. E Ele tem como trabalhar isso tudo. Às vezes os anjos ficam inoperantes na vida dos cristãos porque não conhecem o mundo espiritual, porque não se enchem de Deus. Deus fica num cantinho. Ele está no cantinho da casa porque eu preciso da bênção na minha casa. Ele está num cantinho no meu coração porque um dia eu aceitei Jesus. Ele está num cantinho da vida da minha família, porque sem Ele ninguém pode proteger. Então eu quero Jesus, mas Ele fica nos cantos. Eu não dou espaço para Ele. Então o Espírito Santo, usando Paulo, no demais, irmãos meus, depois de tudo isso que vocês já tomaram ciência, que vocês conhecem, que vocês se enchem, fortalecei-vos no Senhor. É muito interessante quando você contempla o apóstolo Paulo dizendo, não vamos mexer muito na Bíblia não, mas na segunda, não, só vou te dar uma dica, na segunda carta aos Coríntios, depois eu te digo onde está. Não mexe na sua Bíblia não. O apóstolo Paulo diz que quando ele estava fraco é que ele era forte. E aí você diz assim, não é uma controvérsia? Não. O tipo de fraqueza de que Paulo falava era quebrantamento. Era ausência total de orgulho. Tem cristão que é tão orgulhoso, irmãos, que ele não precisa buscar. Ele não precisa participar de cultos. Ele não precisa ler a Bíblia todo dia. Ele é autossuficiente para viver. Depois não sabe em que tropeça. E não sabe porque não vence determinadas coisas. E não sabe porque não prospera. Prosperidade é dom de Deus. É dom de Deus. Prosperidade não é sinônimo de ter muito dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro e é extremamente infeliz. Não tem paz de espírito. Não tem paz no coração. Não tem luz nenhuma das coisas espirituais. Não agrada a Deus. De que adianta ter muito dinheiro? O bom é ter o suficiente para viver com conforto, não ter necessidade de nada. Prosperidade é um conjunto de fatores que promove o bem-estar. Sem desespero, sem dívida, sem necessidade. Como Deus disse através de Paulo, que Deus supre cada necessidade em glória. Ou seja, não é nada no aperto. Por que os cristãos não vencem? Por que tantos cristãos não prosperam? Por que tantos andam endividados? Por que tantos vivem doentes dentro das igrejas? Então, irmãos, o cristão, muitas vezes, ele tira tempo para tudo. Mas para o que é principal, prioritário, para o que é necessário, que é realmente se encher de Deus, ele não tira. Todo cristão tem de ter tempo para Deus. É uma estupidez essa história de eu trabalho muito. Fala isso para Deus. Cai numa doença e fica lá implorando cura, ou fica berrando, sai, e está amarrado e sai, e não acontece nada. E não acontece nada. Tem cristão que quando participa de um culto, depois de 1 hora de culto ele fica inquieto. Parece que tem formigueiro na cadeira e olha o relógio, Ele não olha o relógio quando está no trabalho, quando tem a paixão e a compulsão pelo trabalho, termina o expediente e ele fica lá, e conversa com um e conversa com o outro. Quando era mundano, ia para o bar e ficava no bar, esquecia, não tinha hora. Nunca olhou o relógio, nem levava relógio para ir para o bar. Então, irmãos, muita gente diz que ama Deus, mas não ama coisa nenhuma. Amor é doação de vida. Então o apóstolo Paulo disse, se fortaleça no Senhor. Isso é para o nosso bem, irmãos. Um cristão fortalecido,
Ele é literalmente imbatível se ele se fortalece no Senhor. Ou seja, o Senhor é a força dele. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Como Davi fazia. Davi se enchia de Deus com louvor, em louvores, em adoração. Levava a palavra de Deus a sério. Tanto que quando ele escorregou, quando ele caiu, o arrependimento dele foi tão profundo que ele não foi pelas bordas, não. Ele foi lá no fundo do coração de Deus e disse: Senhor, vou parafrasear. Foi como se ele dissesse: não vou jogar culpa em ninguém não, do meu pecado não. Quem pecou fui eu. Eu, tão somente eu. Vou mostrar para os irmãos. Marca aqui e vai no Salmo 51. Lê comigo o versículo 4. A primeira parte diz assim: contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal. Tá vendo, irmãos? Ele não jogou a culpa em cima de ninguém. Tem gente que quando erra, sabe por quê que eu não estou servindo a Deus melhor? Porque minha família cobra muito. Sabe por quê que eu não venho ao culto? Há mais cultos? Porque se eu vier, ficam me martelando, ficam me marretando, me pressionando. Tem cristão que tudo joga a culpa nos outros. E quando cai, ainda faz isso. Senhor, faz igual Adão. Senhor, a mulher que tu me deste. Adão, por que fizeste isso? Quem mandou o Senhor me dar aquela mulher? A culpa foi dela. Ela que me deu. Eva, por que comeste do fruto que ordenei? Não? A serpente, Senhor. Aquela serpente me enganou. O ser humano tem isso. Não são todos que admitem que é. Então, irmãos, o fortalecimento está nisso. Andar na verdade. Ser adorador de Deus. Davi levantava de madrugada só para adorar. Levantava meia-noite só para agradecer. Caramba, tem cristão que para participar de um culto no domingo, misericórdia. Como disse, parece que tem formigueiro na poltrona. Imagina. Onde já se viu 2h30 de culto. Mas numa festa fica 5, 6 horas. Ficava no bar até 7, até amanhecer o dia. Igual uma senhora que chegou à nossa igreja muitos anos atrás, fui fazer a libertação dela. O demônio disse: nós somos mais de 70 aqui. Falei: puxa, 70 demônios. Pastora, meu marido não tinha tempo para nada. Eu ficava a madrugada toda esperando por ele, porque ele ficava nos bares de madrugada, e eu ficava esperando por ele. O que seu marido fazia? Era seresteiro. Aí foi engraçado que o demônio manifestou e disse assim: ela tirou até meu violão. Falei: ué, demônio usa violão? Eu dei muita seresta, muita música para ele. Eu dei muita composição para ele em cima daquele violão. Aquele violão era meu. Eu falei: caramba, essa eu não sabia que o bicho gostava de violão. Bobeira, meu irmão, para tentar fazer palhaçada, chamar a atenção das pessoas. O demônio é um mentiroso, derrotado, pai da mentira. Bobeira. Por que eu estou te falando isso? Porque ele engana muita gente até dentro das igrejas. Meu irmão, você quer vencer, tem que se apegar a Jesus, meu. E aí tem que se fortalecer, irmãos. Fortalecimento é em Deus, é no Espírito, é na palavra. E aí, vamos voltar lá na armadura. Então o Espírito Santo usando Paulo, no versículo 10, então no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso aqui me faz lembrar aquela passagem bíblica que eu tenho trazido à igreja durante a semana, que eu tenho orientado a igreja e dito: olha, dá 15 minutos pelo menos 15 minutos ao acordar. Acorda, mas 15 minutos fica muito apertado, que eu fico em cima da hora de ir para o trabalho. Então põe o relógio 15 mais cedo. Ou 20 mais cedo. Eu acordo às 4, acordo às 3h30. Mas não dá. Mas eu garanto que se fosse para ir em busca de um prêmio, acordaria.
Por que que quando a pessoa quer alguma coisa que ela ama de paixão, ela não mede esforços ou sacrifícios? Vamos lá, por quê? Ou quando tem um dever, uma obrigação ou uma necessidade. Eu lembro quando não tinha internet, que marcavam um exame. Você ia, por exemplo, tirar sangue em jejum, 8 horas em jejum. E aí marcava para estar lá cedinho. Acordava cedo. Sim ou não? Quando não tinha internet, que não tinha como fazer matrícula numa escola, e tinha que encarar uma fila para conseguir lugar numa escola do estado, por exemplo, uma escola estadual, e pessoas dormiam numa fila. Quem lembra desse tempo? Então tá aí. E por que que fazia tanto sacrifício? Deus quer ver o nosso esforço por Ele. E aí muitos dizem, mas eu não quero sacrifício de ninguém. Mas nós acabamos de ler antes de iniciar a gravação, o apóstolo Paulo dizendo, apresenta o teu corpo em sacrifício vivo. Apresenta o teu corpo em sacrifício vivo. Deus está trabalhando. Ah, mas eu não vejo as coisas de Deus desse jeito. Aí alguns cristãos dizem, não, eu não vou à igreja, mas eu amo a Jesus, eu estou com Ele, eu o sigo. Tá bom, casa, manda tua mulher para a lua de mel e você não vai. Meu bem, eu não fui, mas eu estou contigo. Ué, eu quero ver. Eu quero ver. Então essas expressões, essas colocações são ridículas diante de Deus. Diante de Deus. Aí, quem serve a Deus é taxado de bobo, de idiota, de crentão, de fanático. Por quê? Porque o diabo está conseguindo entrar no meio evangélico e trabalhar muito bem, com muita sutileza, para dizer, olha, você vai à igreja durante a semana e vai domingo também, você é um fanático. Todo dia vai para a internet. Se tiver jogo do time, todo jogo está lá. Se não vai no clube, se não vai no estádio, está diante da TV. Já viu gente que é fanática por um certo time? Quando o time está jogando, como é que fica o olho vidrado da televisão? O olho cresce 3 vezes. Você pensa até que vai sair do lugar. Pensa que o globo vai pular. Você diz, olha que ridículo. Aí depois para Deus é aquela oração sonolenta assim, ó, na beira da cama. Senhor, pensa a minha família, obrigado por tudo, obrigado por esse dia. Que porcaria que oferece para Deus. E depois tem a cara de pau de dizer, né? Deus, tem a cara de pau de chegar, Deus, o Senhor promete prosperidade. Deus, porque tem... Para, meu irmão. Para. Se fortaleça no Senhor e você vai ter uma visão perfeita de todas as coisas. Deus vai te mostrar. Ele vai te posicionar. Ele vai te centrar. Ele vai te dirigir. Então, irmãos, tem muita coisa errada que o povo evangélico tem que corrigir. Muita coisa errada. Porque quando eu contemplo, irmãos, a forma e eu trago para a palavra, eu digo misericórdia, não é possível. Não é possível que as pessoas não consigam enxergar o que nós estamos enxergando. Deus está dizendo, se fortaleça, se revista da armadura. Por quê? Porque o diabo arma ciladas. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.